Boa tarde, boa noite. Obrigada a você que está me assistindo. Quero agora orar para que esse vídeo venha realmente te abençoar, venha fazer com que Cristo, com que a glória de Deus cresça na tua vida, como o conhecimento dessas verdades tem crescido na minha, e o que eu estou fazendo aqui é compartilhar. Então, antes de começarmos, eu quero orar agora contigo. Hoje vamos falar sobre a glória de Deus. Enfim, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor manifeste aqui a tua glória. Manifeste, Senhor Deus, a tua vontade, Pai. E que em nome de Jesus, o teu Espírito, Senhor Deus, me leve a falar aquilo que me convém falar, aquilo que tu desejas, Senhor Deus, que eu compartilhe nesse vídeo, Pai. Eu peço que tu estejas agora abrindo os olhos do entendimento, abrindo os ouvidos, abrindo, Senhor, trazendo revelação para aquela pessoa, para mais pessoas que estiverem juntas me assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Então, terminei o último vídeo onde eu falei sobre o nome de Jesus, sobre o aspecto, né? Não o aspecto, a verdade, a realidade realmente de que o nome dele é a própria pessoa dele, a própria pessoa de Cristo, e que nós temos esse nome para pronunciar, para falar, né? Falar, por exemplo, em nome dele. Nós, quando falamos com o demônio, nós não oramos, nós não pensamos, nós pronunciamos, né, a palavra, pronunciamos o nome. Jesus, ele venceu as trevas, ele venceu a Satanás pela palavra escrita, falando, declarando. Então tem esse aspecto, mais do que isso, nós internalizarmos, termos Cristo dentro de nós, né? Deixando ele viver em nós, deixando o nome dele, a natureza dele, que o nome significa natureza, ser também a nossa natureza, transformar a nossa natureza. E aí eu terminei então esse vídeo falando do nome de Jesus, dizendo, o que está em Colossenses, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Cristo em nós, dentro de nós, nas nossas vidas, é a esperança da glória, a esperança que nós temos de ver, experimentar, ver a glória de Deus e nos tornarmos carregadores, no caso, né, lugares, né, templos, embaixadas, onde essa glória vai se manifestar para o mundo, onde o mundo vai ver a glória de Deus, vai ser em nós e através de nós. Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança que o mundo tem, a esperança que o perdido tem, a esperança que o cansado tem, a esperança que o enfermo tem, que o endemoniado tem, que o leproso tem, esse Cristo em nós. Deus assim se decidiu agir através de nós, a sua igreja, e é uma decisão de Deus. Eu não entendo. Se eu fosse ele, eu ia escolher outro caminho, não ia me escolher, por exemplo, né? Mas Deus, na sua infinita bondade, nos chamou para ser filhos e filhas iguais, semelhantes a Jesus, para a glória dele, né? Para que o nome dele, então, e através de nós, ele vai manifestar para as potestades, os principados, a sua sabedoria. A sabedoria de Deus é manifestar Cristo nas nossas vidas, é manifestar o poder dele através de nós. Eu creio que por essa Satanás não esperava, olhando para nós, para aquilo que ele conseguiu fazer de estrago na natureza humana, né? Na criação de Deus. Ele pensou, esses aí nunca mais se levantam, nunca mais vão servir para nada. Mas Cristo veio, deu a vida dele, nos restaurou e nos faz servir. Assim como a terra, ela era sem forma e vazia. Eu gosto muito desse versículo. E o Espírito de Deus, né, que se movia sobre a face do abismo, transformou daquele caos a terra linda e maravilhosa que nós temos. Estamos, nós, os seres humanos, estragando ela bastante, né? Mas ela foi feita linda e maravilhosa e cheia de glória. A terra está cheia da glória de Deus, que são os feitos dele, né? E através do Espírito Santo, a igreja está ficando cada vez mais cheia da sua glória. Cristo em nós e Cristo na terra, né?
o Espírito Santo na terra, a esperança da glória. Então eu quero começar, eu já fiz assim algumas pregações, alguns estudos, né, mais profundos sobre a glória de Deus, onde começa lá no Velho Testamento, desde a aparição da glória da primeira vez. Então ela tem um caminho, mas não tenho condições de passar tudo isso aqui na escola. Eu vou passar alguns aspectos assim principais, que é no Novo Testamento, que nos, digamos assim, que nos relevantes aqui para essa escola e para a nossa vida, né? Aliás, tudo é relevante. Não queria ter falado assim dessa forma, mas digamos assim, o que é mais importante aqui para nós. Em João 14, no Evangelho de João, no versículo 14, João é aquele que batizava, né? Não o discípulo João, o que batizava. Ele viu, né, ele viu a glória ali em Cristo. Eu vou aqui abrir a Bíblia, esse versículo eu gostaria de ler. Eu vou falando aqui, né? E aí depois a gente acha os versículos. Depois que eu falei é que eu acho os versículos. Geralmente eu não é sempre que eu anoto, né? Vai vindo assim, aí depois a gente coloca aí os versículos escritos, né? A Patrícia faz essa graça da Patrícia de editar os meus vídeos e colocar os versículos. Mas eu vou ler João, Evangelho de João, né? Capítulo 1, versículo 14. Eu tinha aberto a Bíblia antes, aberto. Não sou boa em português. Mas enfim, fechei de novo. No versículo 14 ele diz assim. Primeiro lá no versículo 10, ele diz: o verbo estava no mundo. O verbo era Cristo, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que tragédia. E ele continua dizendo: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no seu nome, é dado o poder, esse poder é dado por Deus, para nos tornarmos filhos dele, filhos e filhas, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos escolhidos. Não foi alguém que disse: eu tenho vontade que a minha filha, então, seja filha de Deus, o meu filho. É uma vontade que a gente tem e deve ter também. Mas essa vontade nasceu, em primeiro lugar, em Deus, na escolha que Ele fez. Né? Não escolheu porque escolheu alguns entre outros. Ele nos escolheu a retirar das trevas e transportar para a sua maravilhosa luz, para o reino, né? A Bíblia diz: para o reino do Filho do seu amor. Ele nos escolheu e nos deu esse poder de nos transformarmos em filhos e filhas, porque é uma transformação, é algo que nasce no nosso espírito, e isso nós não podemos realizar, é uma obra de Deus, nós somos uma obra dele. Então ele diz, né, que e o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Esse verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí vem: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então esse verbo, Cristo, veio, se fez carne, ele tomou um corpo, né? Ele tomou um corpo, ele recebeu um corpo do Pai para se mostrar aqui para nós, para nós nos relacionarmos, né? Através vermos ele, ver tudo aqui nesse corpo. Então o João está dizendo: e nós vimos a sua glória. A glória não era possível de ser vista lá no templo, né? A arca, a glória, ela se manifestava na arca. Só que a arca, ela ficava dentro do Santo dos Santos. E aí ela tinha um varal, enfim. Eles podiam ver de fora os varais, podiam ver, mas a arca não, e ela era coberta. E quando eles saíam com a arca, que viajavam, que mudavam de lugar, eles colocavam um pano azul por cima para cobrir ela, né? Azul significando o céu. Mas enfim, eu já disse que a gente não ia entrar lá, muita coisa do velho, né? Só falando isso, não era possível para os israelitas verem a glória de Deus. Ela se manifestava lá
dentro de, não é de, como a gente fala, de 4 paredes, né? E realmente era pouco, acho que 1 metro quadrado, mais ou menos, aquele lugar onde entrava o sumo sacerdote. E ali, Deus falou, né? Ali virei a ti, vinha a Moisés do meio das asas dos querubins, ali falarei contigo. Então, era só ali. E o israelita não conseguia ver essa arca, não conseguia ver nem a arca e não conseguia ver a glória. Ela ficava enclausurada lá dentro, né? O homem não podia ver. Nós podemos experimentar o Espírito Santo por causa da obra que ele fez em nós. Nós podemos experimentar a glória por causa da obra que ele fez, senão nós não íamos conseguir. A glória, se saísse de lá, estraçalhava todo mundo, né? Tanto que tem aqueles relatos que o povo não podia entrar e chegar lá no monte, só Moisés que chegava lá, e essa glória ficava lá dentro e eles não podiam ver a arca, não podiam ver. E aqui o João está dizendo, mas nós vimos a sua glória. E aí depois, mais tarde, ele vai dizer, nós apalpamos, nós sentimos, né? Nós tocamos nessa glória, porque a glória estava em Cristo, né? E aí que vem que Cristo, daí nós, a esperança dessa glória também se manifesta através de nós. Em 1 João 1:1, agora vem a carta do discípulo João, né? No capítulo 1, no versículo 1, ele diz que nós comemos com ele, nós tocamos, nós apalpamos, né? Então foi essa glória que Cristo trouxe. E aí ainda no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 11, quando Cristo fez o primeiro milagre que transformou a água em vinho, né? O apóstolo João diz ali, o Senhor manifestou a sua glória. Ele manifestou através de um milagre. Nós pensamos sempre ao nosso pensamento, e ele não está errado, né? A aparição da glória, de ver uma luz, de ver assim, tipo, né? Os raios, né? E realmente, se a gente fosse ver com olhos naturais, nós íamos ver esse espetáculo. Mas Cristo ali, ninguém diz que viu algum brilho, alguma coisa assim estrondosa. Eles viram um milagre, eles viram que a água se transformou em vinho, beberam do vinho, e diz que ali Cristo manifestou a glória. Então a glória de Deus tem sido uma coisa para nós cristãos, né, filhos e filhas. Somos, como é que eu vou dizer assim, somos hospedeiros, né, somos o lugar dessa glória. Cristo foi o lugar da glória, tomou um corpo, né, como a arca tinha um corpo lá, uma substância onde a glória se manifestou. Cristo recebeu esse corpo e esse Espírito Santo vem habitar no nosso corpo. Ele é o templo do Espírito, ele é o lugar da morada do Espírito, né, da morada do Espírito Santo. Nós recebemos um revestimento, nós recebemos uma unção, nós recebemos a palavra. E só que para nós a glória é uma coisa assim um pouco misteriosa. E o meu desejo aqui nessa escola é simplificar. Eu já sou uma pessoa simples, não consigo ser diferente, né? Eu realmente não me faço de simples, eu sou simples. Eu nasci na colônia, na roça mesmo, né? Fui para a escola de pé descalço, nadei no rio, pesquei peixe, andei a cavalo, fiz tudo o que uma pessoa simples, uma pessoa que da roça fez, né? Cuidei de pinto, cuidei de galinha, tive passarinho, brincava com as formigas. Então eu realmente não tenho como eu ser diferente, porque a minha natureza é simples. Alguém já me falou para melhorar aqui o meu português, mas se eu me concentrar muito na dicção e na expressão do português, eu não digo que não seja bom ter um português melhor, né? Mas eu realmente não estou me concentrando aqui em exibir um bom português, senão vou ter que me concentrar muito e não vai fluir do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu desejo que Deus flua.
Mas enfim, nós temos muitos tabus, para nós a glória misteriosa. Realmente Cristo, ele é um mistério, a fé, ela é um mistério, não é algo que possamos assim compreender com a nossa mente, mas podemos ver, assim como o João que batizava, quando ele viu aquele homem vindo, né? Ele disse: este é o Cordeiro de Deus. Ele reconheceu a obra de Deus, o que Deus estava fazendo. Ele reconheceu quem aquele homem era. Alguns não viam o Messias, não viam Cristo no homem Jesus, só viam mesmo o homem Jesus, Jesus de Nazaré, né? Mas quando o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos, os olhos do nosso espírito para ver Jesus o nosso sensor espiritual para perceber as coisas espirituais, e isso, a glória de Deus. Então nós temos, como falei aqui, muitos dilemas, né? E um dos dilemas que a gente tem está em Isaías 42, onde o Pai fala que ele não divide a sua glória com outrem. Mas nós precisamos entender que Deus, ele não divide a sua glória com imagens de escultura, que ele não divide a sua glória com outrem, esse outro alguém. Não somos nós, os seus filhos e as suas filhas, é o próprio Satanás. É todo o engano, é tudo aquilo que vem, e às vezes a carne, a natureza humana, para roubar a glória. O que é a glória? O valor, a virtude que é de Deus. O prêmio, né, no caso, é de Deus. Então, quando nós tentamos roubar, tomar o mérito, é o mérito de Deus tomar para nós, Deus não divide, mas ele veio sim para dividir a sua glória conosco, seus filhos e filhas, para colocar dentro de nós. Cristo veio, incorporou essa glória, né? Foi o objeto dessa glória vir sobre ele, para ele fazer a obra que fez e poder deixar essa glória para nós. Romanos 3:23 declara que por causa do pecado não havia como a gente chegar na glória. A Bíblia diz ali que nós estávamos destituídos, quer dizer, despidos, pobres, miseráveis, pobres, cegos e nus, como diz em Apocalipse, destituídos, sem glória nenhuma, né? Foi o que Adão e Eva, quando eles perceberam lá no paraíso, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. Por quê? Porque essa glória tinha sido deles. Por exemplo, nós pegamos uma lâmpada e a gente consegue ler quantos watts, 60 watts ou qual, se ela estiver apagada. Aí aparece tudo, né? Aparece a lâmpada ali, mas se ela estiver acesa, a gente só vai ver a luz, não vai ver mais a lâmpada, não vai ver mais o formato da lâmpada, né? E assim, quando eles perderam a glória, se foi o brilho, a presença se foi deles, eles se olharam, já estavam nus, mas não tinham percebido, nem podiam, porque não tinha espelho, né? A Eva olhava para Adão e Adão olhava para ela, para Eva. Ou então se olhava assim, né? Mas por causa da glória de Deus na vida deles, eles não conseguiam, não viam que estavam nus. Mas quando saiu a glória, né? Saiu a presença, eles se viram nus, pobres, miseráveis, cegos. Tiveram pavor, tiveram medo. É a mesma coisa que já me aconteceu, né? Uma vez eu fui viajar para o interior do estado e fui... Naquela época não tinha assim telefone, né? Não tinha, aliás, tinha telefone, mas não tinha facilidade de a gente usar um telefone. Não tinha cartão, era tempos bem diferentes, né? E eu estava então num hotel e roubaram meu dinheiro. Aí no outro dia, pensa, né? Não ter dinheiro para telefonar, não ter dinheiro para tomar um café, não tinha dinheiro para nada. Isso quer dizer, isso é só uma coisinha pequena, né? Mas comparando mais ou menos, de repente tu tinha e pum! Eles também foram roubados, né? Foram enganados, Adão e Eva. Mas enfim, não ter nada. Daqui a pouco eles não tinham nada. Eles tinham tudo em Deus, né? Tinham a glória e daí daqui a pouco, quando pecaram, não tinham mais nada. Ficaram apavorados. Mas nós também ficamos apavorados diante dos enfermos, diante das dificuldades, quando nós não lembramos. Porque, como eu falei sobre o Pedro, o que eu tenho, o que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, eu tenho o nome, está em mim, eu tenho, é meu, tomou posse, né? E assim é a glória de Deus. Nós somos
tomando posse dessa glória, né? Deus, ele quer compartilhar conosco, não só quer, como ele é uma obra que ele já fez, né? Então, nós, por causa do pecado, estávamos destituídos, mas regenerados em Cristo. Nós somos colocados para ser portadores, achei a palavra melhor aqui, portadores dessa glória. Em João, na oração, né, na oração sacerdotal de Cristo, que é a oração, assim, o cume, né, vamos dizer, tudo que Cristo orou certamente foi tremendo, mas ele faz essa oração sacerdotal, pedindo ao Pai e deixando, né, essa herança conosco, deixando ali, se despedindo, que ele estava se despedindo dos discípulos, né? Então foi assim, aquilo que ele realmente queria no final, ele falou. Então ele fala assim, João, né? Deles a glória, deles, dei para eles a glória que me deste. Então essa glória, ela foi nos dada. Jesus disse, eu dei para eles a glória que tu me deste, eu fiz essa obra e já passei para eles, já está assinado, né? Quando a gente dá uma herança para alguém, a gente assina embaixo ali, e essa herança então passa a ser, nós somos herdeiros, co-herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então Cristo disse, né? Então não existe esse negócio de que Deus não vai, a gente tem tanto medo de pensar em glória, de ter a glória de Deus, porque não é nossa, Deus não divide com ninguém. Eu pensava, quando eu li esse versículo, eu pensava, ainda é para fazer tudo para a glória de Deus, quer dizer, ele já está lá com um montão de glória. Eu achava que isso era como se fosse um ouro, riquezas e mais riquezas e mais riquezas, e a gente, os pobres fraquinhos aqui, ainda fazer mais para a glória dele, como se Deus estivesse enriquecendo, e a gente se empobrecendo. Assim era o meu pensamento, assim que eu me converti, porque eu realmente não conhecia bem as coisas, né? Aí depois fui conhecendo, vendo que não é assim, e que nem a glória de Deus é uma riqueza que é para ele, a glória de Deus é a manifestação da presença de Deus. Então é preciso ter a presença para que a glória se manifeste. Nós não vamos ter glória, a glória de Deus se manifestar através de nós, sem ter a presença dele vivendo em nós. Também na oração de Jesus, né, no capítulo 17, ele ora para que nós estejamos com ele, né, aonde ele está, para que possamos ver a sua glória. Então nós precisamos estar na posição, né? Precisamos nos assentar com ele, tomar essa posição de fé para ver a glória dele, para ver quem ele é, para ver o Cristo glorificado. Eu já falei aqui num dos vídeos, mas vou lembrar, é imprescindível ler com bastante atenção, ler mais vezes a carta de Paulo aos Efésios, Colossenses, Filipenses e mais algumas, porque os discípulos viram Cristo, viram Jesus agindo, operando na glória, no corpo de Jesus, né, o homem, e o apóstolo Paulo viu esse Cristo glorificado na glória dele, no nome novo, né, no Cristo ressurreto. Então é bastante imprescindível que a gente leia as cartas, que peça revelação para o Espírito Santo para ver o Cristo glorificado, né? E onde ele fala ele ora para que nós estejamos onde ele está, para que possamos ver a sua glória e possamos crer. E possamos também, né, manifestar a glória de Deus. E na carta aos Hebreus, eu ia dizer a carta de Paulo, né? O autor de Hebreus não é conhecido, muitos pensam, eu pelo menos penso que é o apóstolo Paulo, mas não diz ali que é ele, né? Por isso que eu também não posso dizer aqui, mas enfim. Hebreus 2, no versículo 10, diz que o Pai está conduzindo muitos filhos à glória. Então o Pai está fazendo isso, ele nos regenerou, nos deu esse poder do novo nascimento, né, do Espírito Santo ter nos regenerado, ter feito Cristo nascer e crescer em nós, para
Com isso, o Pai está conduzindo muitos filhos e filhas à glória. Essa é a vontade do Pai. E nós já temos uma glória para experimentar aqui, né? Assim como o reino de Deus, a manifestação total do reino de Deus, nós vamos ver no milênio, e quando Cristo está lá, onde Ele mesmo, como Rei, vier reinar sobre a terra, né? Mas nós já temos agora vislumbres desse reino, né? Nós já vamos, por isso que nós oramos, venha a nós, né? Não é venha por aí, mas venha a nós o teu reino. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E nós oramos sempre, venha a nós, para que venha a nós já o pão nosso, né? De cada dia, nos dá hoje, quer dizer, o pão é de cada dia, de toda a eternidade. Mas nós já pedimos para Deus nos dar hoje, né? Para nós, nesse dia de hoje, agora, nós estarmos vivendo a glória do reino já, né? Podemos já alcançar uma parte, pelo menos aqui, daquilo que nós precisamos. Então, o Pai está conduzindo muitos filhos e filhas à glória. É um versículo que me motiva totalmente para trabalhar no reino e para estar do lado do Pai, junto com o Espírito Santo, também ajudando, né, naquilo que me é possível, os meus irmãos e irmãs a caminharem e a tomarem posse dessa glória. O objetivo dessa escola, né, do meu coração, e o objetivo do Ministério Casa de Pedro é curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar demônios. De graça recebemos, de graça compartilhamos, mas também compartilhar com os que trabalham conosco, que estão conosco nesse ministério, e também nas congregações onde a porta for nos aberta, estar compartilhando para que muitos sejam conduzidos à glória. A glória, então, vou só repetir, ela é a manifestação da presença de Deus. Eu até trouxe aqui uma lanterna, é um negocinho bem simples, né? Mas vocês podem ver que ela não está brilhando, ela não está... Aquilo que está dentro dela aqui, ó, que é a bateria e tudo mais, não está brilhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar e olha só o que aconteceu, né? Aqui tinha a presença, estava aqui, mas não estava se manifestando. Eu liguei e a luz brilhou. Assim é a glória de Deus. E quem é que liga? Quem é que liga? Nós precisamos, junto com o Espírito Santo, ligar, manifestar. Por exemplo, se eu vou chegar perto de uma pessoa enferma, e não fizer nada, ficar parada, eu posso ter orado a manhã inteira, orado a noite inteira, jejuado, mas se eu ficar ali parada, né, eu preciso, como é que é a palavra que está se usando bastante? Intencionalmente eu preciso manifestar. Então, no momento que eu dou um passo, é claro que eu preciso do impulso de Deus, né, para dar esse passo, mas Ele nos impulsiona. Infelizmente, muitas vezes Ele diz, liga a lanterna, liga, faz alguma coisa, e a gente tem dúvida na nossa cabeça, e medo e tal, infelizmente. Mas a gente também não deve ficar aí se derrotando por causa disso. Não deu certo dessa vez, da próxima vamos levantar e vamos de novo. Vamos de novo, vamos orar, vamos impor as mãos, vamos liberar a palavra de conhecimento. Vamos falar também agora no próximo já sobre a palavra de conhecimento. Então, nós ligamos junto com o Espírito Santo. O Smith Wigglesworth, um dos homens mais ousados e um dos heróis da fé, ele dizia o seguinte: se ele não me mover, se o Espírito Santo não me mover, eu movo ele. E eu movimento ele. Então, muitos dizem que ele era muito abusado por dizer que ele movia o Espírito Santo, mas ele realmente fazia isso. Ele dizia, Espírito, vamos lá. E se movia, começava a se mover. Coisas maravilhosas e milagres tremendos são registrados, né, no livro dele. A gente sabe, provavelmente muitos outros que os testemunhos não registraram. Porque o Smith Wigglesworth dizia isso, né? Se ele não me mover, eu movo ele. Mas de qualquer maneira ele se movia. E quando nós nos movemos, essa glória se manifesta. Então a glória é todo movimento de Deus. A gente fala o mover, né? Todo movimento de Deus, todo movimento da pessoa dele. Por exemplo, se Cristo aparecesse aí para ti, vamos dizer que teu nome seja Maria, e dissesse, oi Maria,
isso era uma manifestação da presença, da glória dele, e tu ia cair no chão, ia te derreter, chorar não sei quantos dias, ouvindo a voz do próprio Jesus te dizendo só um oi, ou só um abanar assim, essa glória dele já ia te derrubar. Outra coisa que a gente pensa, né, quando a glória de Deus se manifesta, todos vamos cair no chão, todos vamos ficar sem força vários dias. Acontece também, aconteceu com Daniel, aconteceu com João, mas nem sempre acontece dessa maneira, né? Nós também precisamos nos mover, andar e saber nos mover com a glória, né? Precisamos segurar as nossas pernas. Eu, por exemplo, não é sempre que vem um impulso assim de cair que eu caio. Eu me seguro, eu boto uma perna um pouco para frente e me seguro o poder. A gente precisa aprender a segurar o poder, andar com ele, né? Assim, qualquer coisa se atirar. Eu não estou dizendo que as pessoas se atiram porque querem. Às vezes não dá. Se Deus está querendo te botar no chão, na mesa de cirurgia, para ele operar, ele opera, mas nem sempre, com todo impulso, a gente precisa cair. Me fortalece, Senhor, porque quando eles caíram, Jesus dizia, te coloca de pé que eu quero falar contigo. Levanta aí, homem, levanta, mulher. Aí ele se levantava e aí ele falava, né? Muitas vezes também, quando a gente ministra, as pessoas caem, nem sempre já estão curadas porque caíram pela presença de Deus. Às vezes eu pergunto de novo, olha o que é que aconteceu. Às vezes precisa ainda ser ministrado, precisa perdoar alguém, ou precisa, né, caiu com aquela glória, até preparou a cura. Aconteceu uma vez, né, que uma moça caiu e aí quando eu fui perguntar para ela o que ela estava curada, ela não podia chorar, já tinha que colocar um colírio especial nos olhos, né, porque o olho dela não produzia lágrimas, não produzia líquido nenhum. E ela chorando, eu tô curada, mas para mim chorando não tá curada, né? Só que ela me disse, não, eu não chorava. E aí veio o filho dela, quando viu ela chorando, nem pude ficar ali no momento ali que ele veio de joelhos, né? Abraçou ela abraçou ele, os dois choraram juntos muito tempo ali. E aí depois recebemos o testemunho dela, ela não chorava, não produzia saliva, não conseguia dormir muito tempo, ela tinha que botar um líquido, né, na boca, porque a língua ficava seca. E eu sei que essa pessoa foi curada de 5 doenças, sendo que 2 eram síndromes raras. Quando ela caiu no chão e ficou ali debaixo do poder do Espírito. Mas isso nem sempre acontece. Muitas pessoas levantam, e eu mesmo levanto, né? Puxo pela mão, levanto, dou uma sacudida. E aí depois pergunto, e muitas pessoas precisam ainda ser ministradas, né? Então a gente precisa aprender a andar com o Espírito, operar com o Espírito, depender dele e não criar, nossa tendência é criar formas e maneiras, é assim, assado, né? Às vezes é assim, às vezes não é, às vezes é assado. Então precisamos perguntar e perceber. Mas enfim, nem sempre então, quando uma glória de Deus se manifesta, vai todo mundo cair no chão e tudo. Principalmente algo acontece, pessoas são curadas e esse milagre, né, da transformação da água em vinho acontece onde a glória dele se manifesta. Dizem que o único lugar que Jesus não conseguiu ficar foi enterro, porque o morto ressuscitava, né? Eu também não sei se ele ia em muitos enterros. Eu acho, ele mesmo disse, deixa os mortos sepultar os mortos e nós vamos cuidar de trazer vida. Enfim, esse também é o nosso compromisso, né? Nós somos portadores da glória para que ela, através de nós, se manifeste. Deus não está emburrado aí, não querendo compartilhar conosco a glória dele, é com o trem, é o outro lá, não é nós. Jesus nos conquistou, ganhou, colocou sobre ele essa glória, veio sobre ele essa glória e ele então deixou ela para nós, deixou a glória, deixou o nome, deixou o Espírito, enviou o Espírito Santo para que nós possamos ir e manifestar essa glória, amém? Então é isso, vamos para a próxima aula.
Obrigado pela audiência e peço que continue me acompanhando e terminar essa escola. Eu devo fazer os últimos vídeos até a semana que vem, ok? Então, até lá.